Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre metabolismo de aminoácidos e proteínas durante o exercício físico. Vamos falar sobre de que forma que as proteínas são sintetizadas e degradadas no metabolismo de repouso e durante o exercício, e entender que os aminoácidos eles não são uma fonte importante de energia durante o exercício, ao contrário do que se pensa, do que se fala, do que algumas empresas aí de suplementação esportiva tentam nos vender. Os aminoácidos têm uma função durante o exercício, mas não é a de fornecimento de energia. Ela cabe principalmente às gorduras e aos carboidratos, como nós já vimos em aulas anteriores. Relembrar um pouco aqui, as proteínas são as bases estruturais de tecidos e órgãos. Então toda estrutura é formada por proteínas, por isso que 10 a 15% do nosso organismo é formado por proteínas. Determinam a capacidade metabólica dos tecidos. Enzimas são proteínas, hormônios, peptídeos, reguladores e neurotransmissores. Nós temos que estar então o dia inteiro, mesmo durante o repouso, sintetizando proteínas, aquelas ingeridas na nossa dieta. São estruturadas com sequências de aminoácidos unidos por ligações peptídicas, né? Essa ligação peptídica ela une então dois peptídeos. Proteínas então são um conjunto de peptídeos, ao contrário de gorduras e carboidratos, elas têm nitrogênio. Então aminoácidos são compostos menores, eles que vão formar as proteínas, apresentam um grupo amino, um grupo NH2 com nitrogênio e uma carboxila. Então eles se unem por ligações peptídicas formando as proteínas. E como já dito, além do carbono, hidrogênio e oxigênio, eles têm o nitrogênio, que não pode ser armazenado. Então a gente não consegue armazenar esse nitrogênio, por isso que o fígado está sempre metabolizando aminoácidos, transformando em ureia, e a gente excreta essa ureia por meio da urina. Então, a gente tem um turnover proteico diário. Um turnover, o que é esse turnover? É uma renovação diária de aminoácidos. Nós temos que sempre pegar esses aminoácidos, oxidar, transformá-lo, tirar o grupo amina, pegar o esqueleto de carbono que sobra e enviar para os tecidos para esse esqueleto de carbono ser utilizado em processos metabólicos, como formação de carboidrato, de gordura, de hormônios. E o restante a gente tem que excretar por meio da ureia. E quem faz esse trabalho é o fígado. Os aminoácidos então são degradados quando há excesso de biossíntese celular. Então, quando nós ingerimos muito aminoácidos, quando os processos metabólicos estão equilibrados, pelo fato de esse nitrogênio ter que ser excretado, o fígado faz esse trabalho de captar esse grupo amino do aminoácido para um processo de desaminação, tirar o grupo amina, transformar por meio de alguns processos metabólicos em ureia e mandar tirar esse nitrogênio do organismo por meio da urina. A renovação de proteínas, elas apresentam vida curta no organismo, elas não conseguem armazenar essa proteína por muito tempo. Os aminoácidos ingeridos em excesso são oxidados, então eles entram lá no ciclo e esse nitrogênio tem que ser excretado pelo fígado e rim. Proteínas estruturais e enzimas são sintetizadas e degradadas em altas taxas, aproximadamente 20% da taxa de consumo energético basal. Esse é um dos motivos que o treinamento resistido causa aumento da taxa metabólica de repouso, porque 20% das proteínas têm que ser renovadas e eu causo grande degradação proteica com o exercício físico. Essa ressíntese de proteínas vai gastar bastante energia e com isso eu consigo aumentar a taxa metabólica de repouso. Esse é um processo importante no reparo tecidual e cicatrização, são degradação e síntese proteica constante e que consome bastante energia. Então a massa de proteínas musculares ela é determinada pela relação entre os processos de síntese e degradação. Se eu tenho muita degradação e pouca síntese, eu vou perder massa de proteínas musculares. Se eu tenho um processo equilibrado, eu
mantenho a massa de proteínas musculares. Se eu tenho um ganho de síntese em relação à degradação, eu tenho um aumento de proteínas musculares e, consequentemente, um aumento da massa muscular. Durante os períodos de crescimento ou de acréscimo de proteínas, a síntese excede a degradação, então é quando a gente tem um gatilho para a degradação e a gente tem uma supercompensação depois, tem uma síntese aumentada de proteínas, preparando para um esforço maior. E o exercício exaustivo suprime a síntese proteica e estimula a degradação proteica no músculo esquelético. Isso é um dos efeitos do overtraining, por exemplo, ou do descanso inadequado entre sessões de treinamento. Eu não dou tempo para ter a síntese proteica, eu estou sempre em processo de degradação proteica, ou eu não me alimento direito com a quantidade diária recomendada de proteínas, e eu vou ter maior degradação do que síntese proteica. E aqui, quando a gente tem um equilíbrio entre síntese e degradação, a gente tem um balanço de nitrogênio. Eu consigo sintetizar aquelas proteínas, aqueles aminoácidos, o fígado está funcionando bem, está excretando na quantidade adequada esse nitrogênio por meio da ureia, então eu tenho um balanço nitrogenado. Isso dá para ser medido por meio de alguns exames laboratoriais. Em síntese, essa figura exemplifica aqui as proteínas da dieta. Nós ingerimos nos alimentos com determinada percentual proteico. Na digestão, essas proteínas são digeridas por uma série de enzimas, são absorvidas pelo intestino e a gente forma um pool de aminoácidos. O que são esses pool de aminoácidos? Essas proteínas então são degradadas nos compostos menores que formam proteínas, então elas são degradadas em aminoácidos. Esses aminoácidos formam um pool, ou seja, um conjunto de aminoácidos, e a corrente sanguínea leva esses aminoácidos para os tecidos que estão precisando. Os principais são, então, aqui à esquerda a gente tem o fígado. Esse pool de aminoácido, o fígado capta esses aminoácidos, eles passam a ser aminoácidos intracelulares. Eles sofrem essa desaminação quando os aminoácidos em excesso, e eles são transformados em ureia, e a ureia é enviada para os rins para ser excretada na urina. Aqui, quando o grupo amina, então, o NH2 é enviado para a formação de ureia, e a outra parte do aminoácido, o esqueleto de carbono, é utilizado na síntese de outros compostos, como ácido graxo e como carboidratos e hormônios, por exemplo, e até de outros aminoácidos em outros tecidos. E aqui, quando o aminoácido é captado pelo fígado, o fígado tem uma função importantíssima de formar novas proteínas e também degradar essas proteínas para transformar em aminoácido novamente. Então o fígado tem essa função de manter o turnover proteico também. O aminoácido entra, é degradado o aminoácido entra no fígado, o fígado forma proteínas, enzimas, proteínas estruturais, e essas proteínas, elas, quando não utilizadas, elas são degradadas novamente. Aqui tem um D de degradação para ser transformadas em aminoácidos novamente, e esses aminoácidos não utilizados sofrem essa desaminação, transformado em ureia, e o esqueleto carbônico, essa estrutura, esse aminoácido quebrado, digamos assim, vai para outros tecidos para formar novos compostos. No músculo também ele está sempre captando aminoácido, principalmente os aminoácidos de cadeia ramificada. Dentro do músculo acontece um processo semelhante. Os aminoácidos intracelulares, eles formam proteínas. Essas proteínas são constantemente degradadas também para formar os aminoácidos. Esses aminoácidos intracelulares em excesso, eles saem do músculo, vão para a corrente sanguínea e depois são enviados para o fígado para serem degradados. Então o fígado tem essa função principal de pegar o excesso de aminoácidos, desaminar, tirar o grupo amina, transformar em ureia, pega o esqueleto de carbono e envia para outros tecidos, e esse ciclo continua. Então esse é um ciclo
que mantém o equilíbrio de nitrogênio no organismo. Sintetizar aminoácidos, utilizar esse aminoácido, o excesso de aminoácido, ser desaminado, transformado em ureia, a parte do grupo amina, e o esqueleto de carbono ser oxidado em outros tecidos. E com isso aqui o músculo ele está sempre mantendo e renovando as proteínas que ele precisa, porque é a parte do corpo que mais tem proteínas, principalmente as contráteis e enzimas e proteínas estruturais. Sobre o exercício, quando necessário, os aminoácidos adicionais nos fluidos corporais são degradados e usados como energia ou estocados como gordura e secundariamente como glicogênio. Isso que eu falei ali. Então os aminoácidos eles são sempre captados pelo músculo para formar novos aminoácidos dentro do músculo, e quando não utilizados eles saem do músculo e vão para o fígado, e o fígado excreta o excesso de nitrogênio. Como combustível, ele deve primeiro ser desaminado também no músculo, remove o grupo amina, e o que permanece é convertido a piruvato, acetilcoenzima A, o intermediário do ciclo de Krebs. Lembrando lá do ciclo de Krebs, de forma bem resumida, esse aminoácido ele entra no músculo, exclui-se esse grupo amina, então ele passa a ter um esqueleto de carbono. Esse esqueleto de carbono é convertido a piruvato, que é um composto do ciclo de Krebs. Acetilcoenzima A, para quem já estudou bem aqui o ciclo de Krebs, é uma das primeiras etapas. E outros intermediários também do ciclo de Krebs, onde ele é oxidado. Então o esqueleto de carbono dos aminoácidos ele é utilizado para ajudar a rodar ali o ciclo de Krebs. Em geral, a quantidade de ATP formada por cada grama de proteína oxidada nesse ciclo de Krebs é menor que a formada por cada grama de glicose oxidada. Então, ela não é eficiente como substrato energético. A gente utiliza somente em situações extremas, como exercício muito prolongado, quando cai muito o nível de glicogênio muscular e quando a gente está em jejum prolongado e aí começa a utilizar muito aminoácido muscular como fonte de energia. Então está aqui um exemplo simples, remove o grupo amina, ele é transformado em piruvatos, acetilcoenzima A e entra no ciclo de Krebs, de forma bem resumida. Aqui mostra o que o fígado faz, de forma bem... é uma figura um pouco mais complexa, mas aqui é o ciclo de Krebs hepático. Aqui está chegando o aminoácido essencial e não essencial em várias etapas do ciclo de Krebs. Eles doam então o grupo amina, são transformados em compostos aqui que entram no ciclo de Krebs em diferentes etapas, onde eles passam a ser oxidados. Aqui então eles são transformados em esqueleto de carbono, que são compostos aqui do ciclo de Krebs, eles entram no ciclo, assim como se tivesse entrado aqui no acetilcoenzima A. A etapa antes desse acetilcoenzima A normalmente é gordura e carboidrato. A partir do piruvato, a glicólise transforma o carboidrato em piruvato, depois em acetilcoenzima A, e ele entra no ciclo de Krebs. E aqui alguns aminoácidos são transformados em piruvato, por exemplo, e também entram no ciclo de Krebs via acetilcoenzima A. Bom, durante o exercício, o que acontece com os aminoácidos? Eles têm um ciclo mais complexo, se a gente for pensar na gordura e no carboidrato também. Esse aqui é o conhecido como ciclo alanina-glicose. Começar aqui com a alanina, então o aminoácido dentro do músculo. Um dos exemplos é a alanina, mas aqui o músculo ele está captando aminoácido da corrente sanguínea durante o exercício, principalmente o exercício prolongado e de moderada intensidade. Vamos dar um exemplo, pode ser os aminoácidos de cadeia ramificada aqui também. Esse aminoácido que está no músculo, estocado já ou entrando via corrente sanguínea, ele perde o grupo amina dentro do músculo já, a gente produz, fica um NH2 aqui. O piruvato produzido junto com a glicólise lá, a gente produz bastante piruvato, ele aceita esse grupo amina e se transforma em alanina, num processo aqui um pouco mais
complexo. Na verdade, isso se chama transaminação, onde o aminoácido doa o grupo amina para outro composto de outro esqueleto de carbono para formar um novo aminoácido. E aqui é formado a alanina. O músculo então produz muito alanina durante o exercício. Essa alanina então ela tem que ser mandada para fora. Normalmente o músculo tem que mandar para fora dele a alanina. Na corrente sanguínea a alanina é carreada até o fígado, que é o local onde os aminoácidos têm que ser desaminados de novo. Tem que tirar aqui. Aqui ele ganhou um grupo amina para não ficar muito tóxico o músculo, e é porque a amônia é tóxica, o músculo tem que mandar para o fígado expulsar esse grupo amina, esse nitrogênio via ureia. Então lá dentro do fígado a alanina se transforma em ureia, num processo um pouco mais complexo aqui, onde ela perde o grupo amina. E perdendo o grupo amina, nessa reação inversa no fígado, a alanina, o esqueleto de carbono que sobrou, se transforma em piruvato. O piruvato tem uma enzima no fígado que transforma ele em glicose, e aí ele passa a ser uma fonte energética, vai para a corrente sanguínea de novo, e o músculo capta novamente essa glicose para ser utilizada no processo de produção de energia na forma aeróbia, né? Então essa glicose é transformada novamente em piruvato e o ciclo recomeça. Então durante o exercício o músculo está produzindo alanina, expulsando alanina no fígado. O fígado produz glicose a partir de alanina, isso é chamado gliconeogênese, produção de glicose a partir de compostos que não são carboidratos. Aqui um ciclo um pouco mais complexo, explicando a função dos aminoácidos. Aqui é o músculo, isso aqui tudo é o fígado. Os aminoácidos musculares, eles são mandados para fora do músculo, um exemplo aqui é a alanina. A glutamina também é mandada para fora do músculo constantemente. Então a alanina, quando se transforma em piruvato, ela é transformada em acetilcoenzima A, e como esse composto de 2 carbonos, ele pode tanto entrar no ciclo de Krebs e produzir ATP de forma aeróbia dentro do fígado, e pode produzir também glicose e ser estocado na forma de glicogênio lá dentro do fígado. E essa acetilcoenzima A também pode ser transformada em ácido graxo, em lipídio, e ser armazenado dentro do fígado também. Então aqui mostra que o excesso de proteínas também pode ser transformado em gorduras. O piruvato aqui também pode ser transformado em glicose, e essa glicose depois ser captada pelo músculo via corrente sanguínea. Aqui alanina, piruvato e glicose, e a glicose via corrente sanguínea, o músculo pode captar essa glicose e armazenar na forma de glicogênio. Aqui mostra os aminoácidos que já estavam dentro do fígado, são independentes do músculo, eles já tinham sido produzidos ou captados pelo fígado via corrente sanguínea. Eles são então mandados para a corrente sanguínea aqui e vão para os tecidos para formar novas proteínas. As proteínas hepáticas aqui, que são formadas a partir dos aminoácidos, elas também podem ser mandadas também são mandadas para a corrente sanguínea para outros tecidos. E aqui os aminoácidos também podem formar nucleotídeos, hormônios, né, que a função estrutural dos aminoácidos é formar novas proteínas e outros compostos como hormônios. Então dá para ver aqui que o fígado tem uma função muito importante no metabolismo dos aminoácidos, formação e degradação de proteínas, formação de glicose, formação de ácido graxo e captação da alanina, de aminoácidos vindos do músculo, para equilibrar esse nitrogênio, transformando aqui em ureia e mandando para os rins para excretar.
Aqui outro esquema mostrando durante o exercício o que acontece com os aminoácidos de cadeia ramificada. Se fala bastante deles, tem bastante suplemento à venda, com o intuito de aumentar a massa muscular, outros como o intuito de melhorar o desempenho em exercício de longa duração. E a explicação, a defesa para isso seria esse mecanismo fisiológico que o BCAA, que nós ingerimos e que estão na corrente sanguínea, eles são captados aqui, isso aqui é o músculo. O músculo pega esse BCAA para produzir proteínas musculares, principalmente durante o repouso. Durante o exercício, esse BCAA ele sofre ação de uma transaminase, tá? BCAA transaminase aqui. Vem um composto chamado alfa-cetoglutarato, que se une com o esqueleto de carbono que sobrou do BCAA para formar glutamato. O glutamato é um aminoácido também muito constante dentro do músculo. O músculo está sempre captando e produzindo glutamato, porque o glutamato aceita aqui amônia produzida e produz glutamina. E a glutamina ela é mandada para fora corrente sanguínea. Então o músculo durante o exercício também produz glutamina via os BCAA e glutamato. Então por isso que se defende que tem que ter uma alimentação adequada com base em aminoácidos também essenciais, principalmente os de cadeia ramificada, para a produção de glutamina. E a glutamina tem várias funções primordiais, entre elas a imunidade, e também ela vai servir aqui como carreador de nitrogênio. Nesse caso aqui, a glutamina também vai para o fígado para ser desaminada, ela vai perder o grupo amina, e esse esqueleto de carbono que sobrar desse aminoácido glutamina também vai ser utilizada vai ser oxidado no ciclo de Krebs, ou utilizada para formar glicose e ácidos graxos. E aqui mostra também o músculo facilitando a entrada de BCAA para aumentar a concentração dele, ele ser utilizado aqui no início dessas reações. O glutamato aqui também forma, a partir da ação de uma enzima específica e do piruvato que está sendo formado a partir da glicólise, ele forma aqui a alanina, e a alanina é mandada para fora da fibra muscular e ela vai para onde mesmo? Para o fígado, assim como a glutamina. Então a função dos aminoácidos aqui durante o exercício é pegar o músculo manda para fora esses aminoácidos para pegar o nitrogênio. O músculo manda o aminoácido para fora, porque o aminoácido tem nitrogênio. O fígado tem que captar esses aminoácidos e mandar excretar essa carga de nitrogênio via ureia, via urina, daí pelos rins. E aqui também os BCAA eles sofrem, quando sofrem transaminação ou deaminação, perdem o grupo amina, eles também podem entrar no ciclo de Krebs, pois eles têm esqueletos de carbono e aí são transformados em acetilcoenzima A e ajudam um pouco no metabolismo oxidativo, tá? E eles podem ter um efeito de poupar glicogênio muscular em situações mais extremas. Só que isso realmente situações extremas, eles não são importantes para o exercício de moderada a alta intensidade, independente com uma duração não tão longa, abaixo aí de 3 horas, eles não vão ter tanta importância assim no suprimento energético durante o exercício. O músculo ele possui uma capacidade limitada de oxidar aminoácidos. Os aminoácidos eles não produzem tanta energia por unidade de molecular quanto o gordura e o carboidrato, então não é interessante para o músculo utilizá-los como fonte de energia. Alguns aminoácidos de cadeia ramificada, como leucina, isoleucina e valina, são transformados em piruvato para formar alanina, e essa alanina ela é mandada para fora, vai para o fígado, e ela pode ser transformada em glicose no fígado, e essa glicose
ser captada novamente pelo músculo e ser utilizada como fonte de energia. Durante o exercício de longa duração, a função do músculo é liberar alanina e glutamina. Justamente liberando alanina, o fígado capta e transforma em glicose de novo. É um ciclo importante para o metabolismo energético, para exercícios que tem que durar bastante tempo. E a glutamina também, ela faz com que o músculo expulse esse nitrogênio, capte também e utilize esse esqueleto de carbono desse aminoácido, que é a glutamina, num mecanismo semelhante ao da alanina e transforme em glicose. Os exercícios de resistência produzem uma quebra de proteínas, liberando aminoácidos para a reserva líquida, então é aquilo que a gente explicou antes ali. Os principais aminoácidos envolvidos são o BCAA, que é a isoleucina, leucina e valina, a alanina e a glutamina. Existe um intercâmbio intraorgânico entre estes, os aminoácidos de cadeia ramificada como a leucina, valina e isoleucina, e os do fígado e intestino se movimentam para o músculo esquelético, com a alanina retornando ao fígado e a glutamina ao intestino. Então tem sempre esse intercâmbio de aminoácidos, o fígado captando principalmente o BCAA e expulsando a alanina e a glutamina, para que a alanina vá para o fígado, glutamina vá principalmente para o intestino, onde ela também participa. Ela é fonte energética para células de defesa do organismo também. Estudos observaram que o músculo esquelético apresenta uma captação de BCAA com liberação da alanina em proteínas musculares, aquilo que a gente explicou antes. O BCAA entra, perde o grupo amina e é transformado em alanina ao reagir com piruvato. A alanina liberada pelo músculo é removida pelo fígado e ela pode ser transformada em glicose, né? Em teste realizado com homens adultos não treinados, exercitados em 30% do VO2 máximo, uma intensidade baixa, mas a duração foi longa, observou-se alteração no fluxo de aminoácidos durante o exercício, com o movimento dos aminoácidos de cadeia ramificada dos tecidos viscerais para o músculo esquelético e o retorno da alanina como um precursor para a síntese hepática da glicose, que é justamente isso que acontece. Então o fígado, ele já, como formador de glicose e estocador de glicogênio, ele quer pegar a alanina também como como esqueleto de carbono para formar a glicose. Esse processo ele vai ficando cada vez mais importante à medida que o exercício vai durando. Em exercício de baixa duração, a participação das proteínas e dos aminoácidos na produção de energia é cada vez menor, ela não tem importância. Aqui o processo de gliconeogênese, a proteína muscular já dentro do músculo é transformada em aminoácido. Esse aminoácido ele reage com a amônia, junto com o glutamato, que já está dentro do músculo. O piruvato, que é produzido pela glicólise, transforma esse aminoácido em alanina. A alanina tem que ser expulsa do músculo, vai para a corrente sanguínea, entra no fígado, ela reage com o alfa-cetoglutarato, tem a ação da alanina aminotransferase, está transferindo o grupo amina para o alfa-cetoglutarato, transformada em piruvato mais glutamato, é uma reação inversa ao que está acontecendo no músculo, vira ureia dentro do ciclo da ureia e lá nos rins a gente excreta a ureia na forma de urina. E o piruvato aqui vai ser utilizado de novo como fonte de carbono para a produção da glicose. E aí o fígado manda a glicose para a corrente sanguínea e o músculo capta novamente e recomeça esse ciclo. Isso é chamado gliconeogênese e é muito importante, principalmente em situações extremas, como jejum e exercício muito prolongado. Aqui um gráfico que mostra a produção de energia a partir de proteínas durante o exercício. Como já falamos nesse e em outros vídeos, não é preponderante para a produção de energia durante o exercício. O que vai ser mais importante é gordura e carboidrato. E ela pode ajudar, sim, em exercício muito prolongado de 3 a 5 horas, começa a acabar o glicogênio muscular, e aí a gente não pode deixar acabar a glicose sanguínea,
e o fígado vai cada vez degradar a proteína muscular, transformar em alanina, mandar para o fígado para produzir glicose, para não deixar a glicemia baixar. Um exercício de 3 a 5 horas, a contribuição total chega a 5 a 15% no máximo. Aqui mostra síntese proteica muscular. Durante o exercício não tem síntese, tem, ao contrário, tem degradação, né? E mostra o que acontece depois do exercício. Aí o músculo capta aminoácido pós-exercício para sintetizar proteínas, com auxílio de alguns hormônios, entre eles a insulina. Então, para a gente entender de uma vez por todas, as proteínas não são um combustível importante durante o exercício, mas o exercício intenso e regular aumenta o requerimento de proteínas dietéticas, porque agride o músculo esquelético, vai ter um turnover mais acelerado e eu vou ter que ingerir proteínas, sintetizar e degradar de forma mais rápida, e vão acontecer principalmente degradação durante e a síntese depois. Só que não é porque eu estou degradando muita proteína durante o exercício é que eu vou precisar dela como fonte de energia. A degradação proteica acontece por fatores estruturais também, por microlesões nas fibras musculares e um pouco de aumento do turnover, justamente por causa dessa degradação a partir do estresse mecânico. Alanina e glutamina desempenham um papel fundamental na regulação do NH3 tecidual, desse grupo amina do nitrogênio, da amônia tecidual. Então, como a amônia é tóxica, principalmente para o sistema nervoso central, o músculo tem que ajudar o fígado a regular os níveis de amônia, sempre renovando proteínas, tirando esse nitrogênio do muscular, mandando para o fígado tira o grupo amina e transforma em ureia para esse nitrogênio ser excretado. Bom, se você tem alguma dúvida, pode deixar um recado aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo com seus colegas da educação física, da nutrição, da medicina, faça comentários e sugestões de vídeos, de dúvidas para a gente produzir cada vez mais conteúdo de qualidade aqui nesse canal. O intuito é você aprender, tirar dúvidas e a gente gerar discussões e questionamentos. Então compartilhe esse vídeo, se você gostou dê um like e faça os seus comentários. Um abraço e até a próxima aula.